eu tô aqui com nada mais, nada menos do que essa amiga, essa mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, que tem, assim, impactado mulheres e mulheres. E nações, né, amiga? Porque não é só aqui no Brasil. Glória. A Camila acabou de encher um estádio maravilhoso. E eu tenho o privilégio de ser amiga sua. Amiga, de verdade. Que honra, eu tenho história pra contar, mas eu conto mais na frente, amiga. Eu quero dizer que eu amo você. Eu amo o que você carrega, eu amo o que você carrega, amiga. E eu me sinto privilegiada. Eu me sinto aqui como se estivesse dançando no sonho do Senhor, tá? Ter aqui você do meu lado. Lançar o meu livro e poder estar aqui do seu lado, tá, amiga? Muito feliz. Falando com você e presenteando você agora com ele, né, amiga? Gente, fala sério, esse presente não é de qualquer presente. Assim, existem presentes e presentes, tá? Primeiro, deixa eu cumprimentar, né, sua audiência, dizer que é uma honra. Vocês dão um descontinho, porque quando a pessoa fala com amor, quando a pessoa fala com... Existe uma conexão, existe uma aliança do céu. Então, é por isso que ela é tão linda assim e generosa comigo. Mas eu tô na minha mão com esse projeto tão especial. Amém. E por que esse projeto especial? Primeiro, porque não veio do coração da Isa. Veio do Senhor. Segundo, porque eu acho que a primeira coisa que ela tem para te ensinar é antes do livro. Quando eu estava ouvindo ela falar, é antes do livro. Antes de você abrir o livro, ela já está te ensinando. Por quê, Camila? Porque quantas vezes você já ouviu uma direção do Senhor? Você já ouviu uma ordem do Senhor? Você já recebeu uma profecia e você ainda não se moveu. Você ainda não obedeceu. E aí você luta com seus diálogos internos. Não é pra mim, não sou capaz, não consigo, não tenho dom, não tenho recurso, não tenho talento. E é exatamente sobre isso. Porque se tivesse, ele não ia mandar, porque senão a glória ia ser sua. Então, primeiro, amigo, quero te parabenizar pela obediência. Obrigada. Eu acompanhei isso um pouquinho da geração que foi gerado, foi um filho que foi gerado. E parabéns pela obediência, pela sensibilidade, pela ousadia, pela excelência, pela excelência. E eu vou deixar você perguntar, porque senão eu vou falar 2 horas. Não, amiga, a gente tava conversando agora, né, amiga? E você faz parte disso, né? Tem um pedacinho da Camila aí, eu aprendo muito com você. Aprendo muito com você. E a gente tava conversando aqui, eu concluí esse livro depois de um jejum, não é, amiga? Nós estávamos em um jejum de Daniel ali, 21 dias, e quando completou 21 dias, e eu concluí. Como é que foi? Eu ia fazer esse jejum sozinha. E a gente, acho que aqui na igreja, a gente encontrou na igreja, eu olhei pra ela e disse, amiga, eu tô começando amanhã um jejum de 21 dias de Daniel. Ela, Deus tá falando comigo que eu preciso fazer um jejum, então é agora. Então, mais uma vez, olha a resposta. As nossas respostas para Deus mudam os nossos destinos, tá? E ela respondeu e dentro do jejum gerou o filho. É isso, esses dias você falando, né, sobre obediência, né? A Camila me ensinou algo muito, muito forte, eu quero ensinar para vocês. Quando a gente recebe uma palavra profética, a gente tem que criar ali um plano de ação, né, amiga? Agir, né? O pastor Vitor Hugo, uma vez, amiga, trouxe uma palavra muito forte para mim. Eu acho que ele até me viu meio assustada, assim. E aí ele olhou para mim e falou assim, Isa, o que distancia você dessa palavra profética é o seu tempo de preparo, é o seu processo, é o seu plano de ação, né, amiga? E aí eu falo isso para quem tá em casa, que se você aí receber uma palavra profética, haja, né, amiga? Haja nisso. E eu quero agora, amiga, fazer uma pergunta para você sobre legado, porque eu creio que esse manual, ele é pra gente construir o nosso maior legado. Esse foi o foco, foi o que Deus trabalhou na minha vida. Eu queria que você desse uma palavra para quem tá em casa em relação a isso, porque você faz isso com tanta excelência. A gente foi ali no casamento da Júlia e eu vendo a Júlia falar para você o que ela falou, falar pro Paulo o que ela falou ali. É lindo de ver, mas dá uma mensagem manda uma mensagem pra mulher que tá em casa. Existe uma coisa que eu aprendi a duras penas e com sofrimento, né? É que se eu, como mulher da casa, estiver ferida, desalinhada, fora do propósito de Deus, se eu não estiver com o meu caráter sendo transformado, se eu não estiver com o meu coração ensinável, eu destruo toda a minha casa. Esse poder não está na mão do homem, ele está na mão da mulher. Né? E a gente sabe que quantas mulheres hoje têm destruído as suas casas. E elas têm reclamado, mas é porque eu tô casada com um homem fraco, porque eu tô casada. E aí sempre tem uma narrativa de explicar por que ela não é quem Deus a fez para ser, sempre responsabilizando o outro pelas suas frustrações ou seus insucessos. Mas, mulher, esse poder está na sua mão. Esse manual que o Senhor dirigiu o coração da Isa e a mente e os dons para que fosse gerado, eu vejo que tem um movimento, Isa, no mundo que diz assim, é como se Deus estivesse dizendo, mulher, desperta. Amém. Mulher, acorda. Mulher, tá na tua mão. É você que gera vida ou morte.
Bênção ou maldição. É a mulher. Ela é resposta de oração para um povo, né? Ela abre caminho para um povo. É isso. Ou ela destrói também. Ou ela destrói. Ou ela destrói. Ou ela destrói. Quando a gente, né, é a passagem que menos, todo mundo fala da mulher virtuosa, mas ninguém diz lá o detalhe. São 2 detalhes que a gente nunca vê muita mulher falando. Primeiro, que ela foi feita para ser ajudadora idônea do homem. Mulher nunca diz isso. E segundo, é que diz assim, o homem sentará nas mesas dos grandes reis, será honrado nas portas pela mulher que ele tem. Pelo comportamento da mulher, né? Comportamento da mulher. Amém, amém. É muito forte. Amiga, isso que você... E o seu livro é um apelo para esse retorno para o princípio de Deus sobre as nossas vidas. Amém, é exatamente isso, amiga. É a mulher entender o poder que ela tem em relação a isso. Amigo, o feminismo tem distanciado tanto, né, as mulheres disso, do centro da vontade de Deus, dessa mulher, falso empoderamento, essa mulher que sai desse lugar de submissão, de proteção, de fortalecer o marido ali, né? E eu queria fazer mais uma pergunta, amiga, como ser essa mulher tão sábia dentro do lar e ao mesmo tempo ser essa mulher pública tão forte e até uma executiva, né, amiga? Porque você é muito ativa, eu sei, eu caminho junto, então assim, como lidar com tudo isso? As perguntas difíceis. Eu acho que primeiro, assim, o que é que eu entendo? Primeiro é importante, a verdade, dizer que eu não era essa mulher desse jeito. Eu sempre fui a mulher empoderada, que eu não era adepta do feminismo, mas eu vivi uma disfunção na minha identidade, né? Então eu já soube o que era quase destruir a minha casa com as próprias mãos. Eu já soube o que era ganhar dinheiro, ser muito próspera profissionalmente, mas uma mulher desconectada do ser humano, uma mulher que era uma máquina de negócios, mas que não tinha graça, que não tinha... Graça, a palavra é essa, graça, né? Não tinha leveza, não tinha feminilidade. Amiga, eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho falado mais, mas eu vou falar aqui de novo. Faz. Meu marido... Amiga, fala o que você tá com você. Aí, sem liberdade, eu vou dizer. Meu marido uma vez, quantas vezes ele olhou pra mim e disse, ei, tira a piroca aí do meio das pernas que eu casei com uma mulher. Uau. De tão independente, de tão resoluta, de tão autossuficiente, de tão deixa que eu resolvo, então deixa que eu cuido de todas as coisas. E enquanto eu justifiquei, enquanto eu contei historinha, né? Dizendo que ele adorava essa minha versão porque era a sócia maravilhosa, porque era a mulher que resolvia todas as coisas, eu caminhei ladeira abaixo para destruir a minha família. E eu fico imaginando assim, se o Senhor não tivesse permitido que ele tivesse pedido um divórcio, e isso tivesse me colocado num lugar de transformação, com certeza não existiria legado, com certeza não existiria minha filha transformada, meus filhos não seriam o que eles são hoje, a minha casa, nosso projeto, o ministério que o Senhor nos entregou. Então, mulher que está vendo esse vídeo, se você entender a dimensão, independente da sua história, da sua fragilidade, das suas dores, das suas feridas, se você entender que o poder de mudar o mundo e a sociedade está nas nossas mãos, você vai, se não por você, pelos seus. Amém, eu creio, amiga. E eu creio nisso que você estava falando, que nós estamos em um tempo onde as mulheres têm que se levantar. É isso. Como essa mulher forte, mais forte, bem posicionada. No lugar onde Deus... É uma mulher segundo o coração de Deus. Amiga, você já leu esse livro? Não, amiga. Gente, tem um Deus livro. tem falado tanto comigo amiga, sobre essa... Pois li esse livro. Vou ler. Esse livro é sensacional. Eu li ele na pandemia. Ele mudou o meu olhar pra mim. Amém. E eu falo muito desse livro. É uma mulher segundo o coração. Não sei nem a autora. Eu acho que ela é a esposa de um grande pastor norte-americano. Amém. E uma senhora já... eu também sou senhora, né? Mas é uma senhora mais velha. E ela fala de toda trajeto, de todo o trajeto, né? Do quanto as coisas simples que o Senhor nos coloca, mas que elas têm um efeito geracional. Isso aqui, amiga, isso aqui é geracional. Amém. Gente, isso aqui é geracional. Amém. Isso aqui não é só sobre a sua casa que vai ficar mais bonita, cheirosa, vai cheia de leveza, de graça, que seu marido vai contar os minutos para voltar para casa. Amém. E ele não vai fazer questão de estar na rua, que ele vai trocar as mesas de amigos pela mulher que edificou a casa. Amém. Que os filhos vão dizer, amigos, vamos lá para casa, porque a minha casa, não sei porquê, mas a minha casa é o melhor ambiente do mundo. É isso que acontece, amigo. É isso que acontece. É sobre isso, né? Então, é sobre isso, assim, a mulher voltando pro centro do que o Senhor fez. É uma identidade, é um propósito, é um alinhamento que vem do céu. Mas você precisa aceitar. Amiga, eu falo, assim como você, eu vivi um processo, eu vivi o antes e o depois. Eu era uma mulher que meus olhos estavam para fora, o Senhor tratou muito comigo e por isso eu escrevi esse manual. E eu creio nesse movimento, amiga, nas mulheres voltando ao centro da vontade de Deus, porque eu
não há lugar melhor para estar. Quem vive os dois lados sabe e entra no centro da vontade de Deus, no lugar de descanso, no lugar onde a família é prioridade, no lugar onde o casamento é a prioridade, no lugar onde a mulher investe no seu casamento. O pastor Márcio tem uma frase muito forte, que ele fala assim, ou a mulher casa com o marido, ou ela casa com a profissão. Onde a mulher casa de verdade com o seu marido. Casar, né? Com quem ela decidiu casar. Não que uma mulher não pode ser pública, mas que isso seja o reflexo da vida dela no privado. Que a vida dela pública seja o que ela vive dentro da casa dela. Uma vida de verdade. É uma vida de verdade. Porque é muito perigoso, né, amiga? Sair e não cuidar do bem mais precioso que é a família. E a Isa deu uma ordem, disse, amiga, deixa Deus te usar. Tá bom. Deixa Deus e desde te a hora usar. que eu sentei aqui, tem uma vozinha aqui no meu coração e eu costumo receber. Quando eu sinto bem aqui no peito, eu sei que é o Espírito Santo, não sou eu. Amém. E enquanto eu estava ouvindo a Isa falar, é como se eu estivesse ouvindo aqui no meu ouvido o seu diálogo interno. Uau. De você dizendo, você não conhece o meu marido. Mas você não conhece a minha casa. Ah, mas o meu marido não é como o Tiago e o Paulo. Ah, mas eles não honram a casa, eles não dão a vida pela esposa. Ah, mas eles não valorizam a casa. E coloca a mão nas minhas palavras. Mas eu creio que tudo na nossa vida é semeadura. A palavra de Deus, não é que eu creio, a palavra de Deus diz que de Deus não se zomba aquilo que o homem, aquilo que eu e você, mulher, plantamos, nós colhemos. E que, pelo princípio da semeadura, se hoje você tem uma colheita ruim no seu casamento, ela é a cara das sementes que você tem plantado. Camila, que coisa dura, mas eu não consigo duvidar da palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso. Que eu colho o que eu planto pelas minhas ações ou pelas minhas omissões. Eu colho o que eu planto na mesma proporção. Então, quer ter um marido diferente, se torne uma esposa diferente. Quer ter filhos diferentes, se torne uma mãe diferente. Quer ter um resultado diferente na sua carreira, se torne. Então, assim, esse manual da mulher é assim, deixa você olhar para onde você se perdeu no meio do caminho, faz o caminho de volta, mas Camila, ele não merece. Não merece mesmo não, mas você merece. Amiga, isso gritando no meu ouvido, como se eu ouvisse o diálogo interno, que filosofia, para elas é muito fácil. Não, não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil. Foi uma jornada e cada uma tem aqui a sua jornada, o seu trajetório. Nem sempre foi assim, o Tiago nunca foi o Tiago, o Paulo também nunca foi o Paulo do jeito que é. Todos nós vivemos um processo, mas a gente hoje experimenta. Amém. De uma colheita de algumas sementes certas que nós temos plantados. Então, eu acho que esse incentivo é te apresentar a direção para que você plante sementes certas e confie quando Deus diz, se você plantar o certo, a colheita boa vai chegar. Amiga, é tão forte que você está falando, porque eu tenho ouvi no meu ouvido. Eu tenho um capítulo que eu falo só sobre autorresponsabilidade, inspirado em você, amiga. Inspirado em você. Você fala muito bem sobre isso, amiga. Deixa uma mensagem muito forte no coração de quem está em casa sobre autorresponsabilidade, entendendo que a gente não muda ninguém, né? Vou botar o dedo na ferida, O Espírito Santo faz esse trabalho bem melhor do que a gente, né? Vou botar o dedo na ferida, tá? O princípio da autorresponsabilidade é assim, responsabilidade, eu me responsabilizo. E o que é que esse princípio diz? Que eu e você temos a vida que merecemos. Eu tentei fazer de forma mais amorosa, mas ela pediu pra você direto, então... Você tem o marido que você merece, você tem os filhos que você merece, você tem o corpo que você merece, você tem o dinheiro no banco, a ausência de dinheiro que você merece. Eu tenho o que eu mereço, a Isa tem o que ela merece. Então, quando alguma coisa não tá bom, tá te causando dor, tá te causando disfunção, tá quebrado, tá faltando do seu lugar, essa verdade, ao mesmo tempo que ela dói, ela é completamente libertadora, porque se tem o que eu mereço, é só eu mudar, eu passar a merecer coisas diferentes. É só eu mudar a minha forma de viver. Aí volta de novo para a semeadura. É só eu fazer novos comportamentos, novas palavras, novo funcionamento, novas escolhas, novo estilo de vida, nova rotina. E aí eu vou começar a merecer coisas diferentes. E aí a chave vira. Amém, amiga. É muito forte, né, amiga? É muito forte. Amiga, eu sempre gosto de dizer para as mulheres, né? Que o seu marido, ele se apaixone pelo Jesus que você carrega. Que os seus filhos sejam transformados pelo Jesus que você carrega. Não é o que você fala, tá? Não é o que você carrega e vive. Que você manifesta. É que você manifesta. Mas isso é muito forte. E quando a gente fala sobre salvação, amiga, Deus é tão precioso em relação a esse tema, que a salvação ela é individual, né? Não depende do outro. Não depende. Não depende do outro. Não depende. Isso fala muito ao meu coração. E os princípios divinos também, Deus fala muito isso comigo, né? Não requer reciprocidade. A gente faz porque Deus quer que a gente... É isso, isso. A gente faz em obediência ao Senhor e nós colhemos o fruto da obediência, né? Os frutos da obediência. O homem não é fiel, mas Deus é. Então assim, obedeceu, espera, filha. Espera que venha a recompensa, venha a honra, vem... A palavra recompensa, ele é extravagante, né? Extravagante. Amém? Extravagante. O nome é esse. Ele é extravagante. Amém. Ele é extravagante. Amém. Amiga, eu te amo. Eu já escuto
os testemunhos. Aleluia. Na hora que isso entrar na sua casa, que esse livro entrar na sua casa, mães, leiam, pratiquem, levem Amém. para suas filhas mulheres. Deixa elas verem o exemplo, né? Que toda disfunção e dor acabe na sua geração, que vocês sejam mulheres. Que os filhos possam dizer assim, pela minha mãe que eu fui, eu serei uma mulher diferente. Né? Que vocês virem a melhor referência de esposas para os seus filhos e de modelo a ser seguido para suas filhas. Amém, amiga. Amo você, amiga. Te amo tanto. Honro o que você carrega demais. Pastora Camila, tá? Porque Não revela, Pastora é Camila, segredo você é espiritual. uma grande pastora, amiga. Você Amém. carrega algo poderoso do Senhor. Você é uma mulher de Deus que edifica muitas mulheres, amiga. Amém. Quantas mulheres você já evangelizou e já arrastou? E só tá começando, amiga. Deus, é isso mesmo Vai que ser esse Senhor. país, assim, Em nome coberto de mulheres transformadas. Em nome E de países e países, você sabe, né? São chamadas para as nações. Amém. A Camila é a mulher mais obediente Amém. que eu conheci na minha vida. Você é inspiradora, amiga. Amo você. Conta comigo, tô do seu lado. Amém. É o que você precisar, viu, Te amo, minha te amiga? amo. Obrigada por ter sido junto. Preciosa. Nossa. Alguém achei que alguém tinha falado, gente, um beijo, amo vocês. Ó, já quero ver todo mundo lendo o Manual da Mulher e praticando, tá? Amém. Ó, vou fazer um CTA pra ela. Você compra, você coloca em prática. Tudo que você estiver fazendo na sua casa, você posta e marca. Porque além de você influenciar a sua rede, você ainda faz com que ela viralize essa mensagem ao redor do mundo. Amém. E mais mulheres sejam levantadas para mudar suas casas, tá? Amém. Foi o Beijo. que eu aprendo com ela, amiga. Obrigada.